faltar nada para os teus filhos. Que eles vejam pela fé que tu és poderoso. Não só nisso, Pai, mas a mostrar as janelas do céu, as bênçãos maiores, Senhor amado, que eles vejam pela fé, que eles creem, Pai, que tu és Deus Todo-Poderoso. E multiplica, Pai, os celeiros de cada um, multiplica a moeda, Senhor amado, e não deixa faltar nada. E eles vão dar um grande testemunho diante desse altar, para saber que tu és Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Meu Deus está aqui, Pai, teu homem Deus. Tu trouxe ele, Pai, de longe para falar da tua palavra. E tu vai usar conforme a tua palavra nessa noite. Porque esse lugar é só a tua palavra, Pai. Só a tua verdade. Os sinais, curas, milagres, vem usar esse jovem, Pai. Não conheço, mas tu conheces por dentro, Senhor amado, o coração dele. Aquilo que tu tem para falar com a sua igreja. Que ele esteja feita a tua vontade, o Espírito Santo. Enche os lábios dele com uma chama, uma brasa, com virtude, Senhor amado, que precisamos ouvir a tua voz. Glória a Deus. Aleluia. A pessoa veio comigo lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo de número 7. Está lendo até o verso de número 10. Essa noite. Glória a Deus. Fruto da família, né? Então é necessário que nós venhamos a usar o poder que o Senhor nos deu, não é verdade, para abençoar a família, porque de todos os projetos do Senhor, a família é o álibi, não é verdade, primordial, né? Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor vem fazer sobre a terra, primeiramente, Ele usa a família, porque a família foi o que Ele estabeleceu sobre a terra. Quando Ele viu o homem no jardim do Éden, Ele viu que o homem estava sozinho, Ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Aí Ele fala, farei para o homem um adjuntor, e a adjuntor é a família do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Satanás está usando da sua inteligência, o irmão aqui falou, está usando da sua inteligência para destruir o quê? Destruir a nossa sociedade. Satanás é inteligente, ele começa a destruir a sociedade pelo seu o quê? Pelo seu alicerce, que é a família, em nome de Jesus. Então Jesus conta conosco, os guerreiros do Senhor da última hora, para ajudar na presença do Senhor, para ajudar Ele a fazer a sua obra, na qual está escassa, na qual a obra do Senhor está cada dia mais sendo escassa sobre a terra, porque não estamos mais querendo a presença do Senhor, não estamos mais querendo saber de céu, saber de inferno. A única coisa que queremos é a coisa da terra, em nome do Senhor Jesus. Mas ainda tem varões, ainda tem Daniel, Ezequias, Elias, que está na presença do Senhor para fazer a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo de número 7 diz assim: e depois de concluir estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de um centurião, a quem este estimava muito, estava doente e moribundo. E quando ouvia falar de Jesus, enviou-lhe um ancião dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogando-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julgarei digno de ir ter contigo, dize porém uma palavra, e o meu servo sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados achavam sãos os que se achavam enfermos. Glória a Deus, aleluia. Toma o seu assento nessa noite. Glória a Deus.
Na igreja onde eu congrego, não é proibido dar glória a Deus. Aqui eu tenho. Você pode glorificar o Senhor, não se acanhe, não vai me atrapalhar, pelo contrário, vai me dar mais ânimo ainda para pregar, na verdade. Abra sua boca e glorifica o nome dele, porque é isso que eu sirvo, um Deus que é digno de toda honra, glória, louvor e majestade é dada somente a ele. Porque existiu um homem por nome de Isaías. Isaías diz que ele é um ser perfeito, e um ser perfeito é digno de toda honra e glória, porque nós somos criação e criatura e obra nas mãos daquele que tudo fez e tudo faz. E essa noite está aqui para abençoar a mim e a tua vida. Lucas capítulo de número 7. Nós vemos que Lucas é um homem da linhagem da Grécia. E nós vemos que Lucas, ele é um médico. Ele é um homem na qual, em nome do Senhor Jesus, ele foi discípulo de Paulo. E agora, quando ele está andando com Paulo, em nome do Senhor Jesus, está saindo do seu nome. Amém. Ele está saindo ali com Paulo e vendo os milagres que Paulo fazia, operando Jesus em Paulo. Ele diz: eu quero servir a esse Jesus. Só que tem uma coisa, ele disse: Paulo, tu és um homem que conhece muito a esse homem por nome de Jesus. Eu quero então agora fazer usar da minha arte, porque Lucas era mestre na arte da escrita. Então agora eu quero entender que Lucas, ele fala: Paulo, eu quero escrever sobre esse Jesus, em nome de Jesus. E Paulo diz: então escreva. E Lucas então pega ali uma bagagem, pega ali uma mala, um caderno, uma caneta, uma pena, um nanquim, e leva ali então aquelas bagagens e sai a andar, a peregrinar e conhecer sobre os milagres que Jesus fazia sobre a terra, em nome do Senhor Jesus. E ele conheceu um homem, eu não sei o nome dele porque a Bíblia não relata, nem o estudo bíblico relata sobre o nome desse centurião. Mas centurião hoje em dia seria um general de guerra, seria um servo da lei, em nome do Senhor Jesus. E agora ele chega diante deste homem, deste centurião, e pergunta: eu quero que você me conte a história desse Jesus. O que foi que esse Jesus fez na tua vida? E agora eu creio que o centurião fala: senta aí, porque a história é muito linda. E agora senta o centurião, e senta o Lucas na outra cadeira, e ele começa a escrever sobre os milagres de Jesus. E agora ele vai escrever agora o capítulo de número 7, na qual o evangelista Lucas, ele vai escrever a dizer sobre um centurião. Eu creio que agora Jesus, a própria palavra de Deus vai dizer que saindo ele de Israel, que era a sua terra natal, ele vai se dirigir a Cafarnaum, porque ele era Deus. Ele, como Deus, ele sabia que algo grande ele teria que fazer naquele lugar. Ele sabia que a hora era chegada dele criar algo ali e ver que a glória de Deus deveria ser manifestada sobre a pessoa de Jesus. Então agora eu creio que Jesus, ele chega ali na cidade de Cafarnaum e faz ali muitos milagres. Fazendo ali muitos milagres, eu creio que a fama dele se alastrou. E a fama dele se alastrando sobre a cidade de Cafarnaum. Eis que um homem por nome eis que esse centurião, ele vai ouvir acerca de Jesus. Ele vai ouvir sobre a fama de Jesus. E agora o que vai acontecer? Ele vai dizer, ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, tu és Jesus? E ele fala: assim o diz. Agora ele diz: eu tenho um servo que está muito enfermo sobre a minha casa. Este servo, eu tenho ele por muita estima, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que tu me cure o meu servo, porque ele é muito bom servo para mim, um servo fiel, em nome do Senhor Jesus. Aí Jesus agora fala assim: vamos, porque eu entrarei na tua casa e lhe darei saúde. Glória a Deus. Mas eu creio que esse centurião, ele veio essa noite a nos dar uma lição muito importante. Porque muitas das vezes nós estamos o quê? Estamos querendo que Jesus entre sobre o nosso tabernáculo. Estamos querendo que Jesus entre sobre a nossa casa, debaixo do nosso telhado. Só que a Bíblia Sagrada, melhor dizendo, ela vai dizer o quê? Que o nosso Deus é um ser limpo. E um ser limpo, ele não se mistura com sujeira. A Bíblia Sagrada também vai dizer que Deus, que o pecado, ele é o quê? Ele é imundície. Por quê? Porque o próprio salmista disse: Senhor, me tira do lamaçal do pecado, porque eis que não estou mais suportando. Então, quando eu estudo a Bíblia Sagrada, eu não consigo entender que pecado é algo sujo, pecado é algo que Deus, ele não se agrada, pecado é algo que Deus, ele não vai entrar. Por quê? Porque Paulo disse na sua segunda
Epístola aos Coríntios, capítulo de número 4, ele vai dizer que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo do Pai, é necessário que nós venhamos a ter a nossa vida regrada na palavra do grande eu sou, na palavra do grande Deus. É necessário essa noite que venhamos até a nossa casa, mas essa casa que eu venho pregar essa noite não é casa de madeira, não é casa de concreto e muito menos de tijolo. Essa casa que eu venho falar nessa noite é a casa na qual você transporta o Espírito Santo de Deus. Não o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então toda vez que você pedir para Deus vier fazer algo na sua vida, é necessário que você faça um exame de consciência. A palavra de Deus diz que é necessário que nós venhamos ao que é examinar a nós mesmos. É necessário que venhamos a examinar a nós, para que o Espírito Santo nunca venha se apartar de nós essa noite. O salmista Davi, ele era um homem muito rico em nome do Senhor Jesus. Ele era um homem dotado de grandes essências do Senhor. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Mas agora Davi, ele troca. Quando ele tem uma experiência grande com o Senhor, ele vai a dizer: Senhor, agora eu contemplei as suas maravilhas. Senhor, agora eu sei que tu és o meu Criador. Agora ele fala: Senhor, aparta-te de mim tudo aquilo que eu tenho. Tira de mim a minha riqueza, tira de mim as minhas vestes, tira de mim o meu poderio, tira de mim todas as coisas. Mas eu te imploro, meu Deus, nunca tire de mim a tua majestade, nunca tire de mim a tua presença, porque o salmista Davi, como ninguém sabia, que nada neste mundo, em nome do Senhor Jesus, é mais precioso, meu irmão Felipe, do que nós temos a essência e a palavra do Senhor em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nessa palavra, então agora eu creio que o centurião de Cafarnaum, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Olha que coisa linda que ele está nos ensinando. Cafarnaum não conhecia Jesus, ninguém naquela cidade conhecia Jesus. Em nome de Deus, aleluias. Então o que acontece? Ele vem ensinar algo grande aos nossos corações. Por quê? Porque muitas das vezes nós vimos para a igreja, temos 10, temos 20, sei lá quantos anos dentro da casa do Senhor, mas não conhecemos ao Senhor com essência. A única coisa que sabemos dele é que ele é um Deus grande, é que ele pode me dar, é que ele pode me dar, é que ele pode me abençoar em nome do Senhor Jesus. Aí se o ímpio te aborda, você fala: você é crente? Aí você fala: eu sou, para a honra e glória do Senhor. Aí fala assim: mas senta aqui um pouco, vamos falar um pouco desse Jesus. Aí você vai começar a gaguejar. Você vai falar: esse Jesus que eu prego é um Jesus que dá bênção, é um Jesus que dá vitória, é um Jesus que leva para o céu, é um Jesus que morreu na cruz. Mas aí o ímpio vai falar: mas esse seu Jesus só fez isso? É só isso? Ele vai começar a gaguejar, ele não vai começar e não vai saber o que responder. Por quê? Porque a única coisa que ele tem é o que? É saber que Jesus é um ser que pode te abençoar. E talvez eu não possa culpar os irmãos dessa magnitude, porque eu não posso acusar, porque em nome do Senhor Jesus, talvez isso é culpa dos nossos pastores, talvez isso é culpa daqueles que nos presidem e nos pastoreia, porque os nossos pastores hoje em dia não estão mais preocupados em ganhar almas. Em nome do Senhor Jesus, se você tem isso aqui, você é bem-vindo sobre a casa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, se você tem dinheiro, passou a semana já está no altar, passou a semana já é diácono, já é obreiro, daqui 1 mês, 2 meses já é pastor. Em nome do Senhor Jesus, mas não tem palavra de Deus. Glória a Deus. Nem lê a Bíblia Sagrada e já é pastor. Por quê? Porque tem dinheiro. Em nome do Senhor Jesus. Mas estamos perdendo as nossas ovelhas. Em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele deixou nossos pastores para pastorear, meu irmão, para pastorear a igreja do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, Ele falou assim: eis que eu vou, mas eis que eu deixo uma missão sobre todos vós. Pastorei a minha igreja, façamos como Pedro, sejamos pescadores de homem. Não venhamos a ganhar o homem pelas coisas materiais, mas venhamos ganhar o homem em nome do Senhor Jesus, pela palavra do Senhor, pelo testemunho de Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque no livro de Mateus, capítulo 5, verso 16, você vai conseguir contemplar que o Senhor Jesus, pregando a palavra dele,
Ele vai dizer assim: se vós amardes uns aos outros e guardar minhas palavras no vosso coração, a luz do Senhor irá brilhar sobre a vossa face, e nisso vereis que sois os meus discípulos. Em nome do Senhor Jesus. Então entre essa palavra no teu coração. Não tenha o que o Senhor como um ser que pode te dar coisas. Em nome do Senhor Jesus. Buscai primeiro, meu irmão, o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, aquilo que compraz ao coração do Senhor, irá cair sobre a tua casa, sobre a tua família essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero, como povo de Deus na terra essa noite, eu quero te abençoar essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Abra a boca em nome de Jesus. Glorifique o Senhor, porque eu aprendi que é somente na adoração e na glorificação no nome do grande eu sou, é que as promessas do Senhor, tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, vai em nome de Jesus ser abençoado a ti e a tua família essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então agora eu contemplo que Jesus, ele olhando para aquele discípulo, melhor dizendo, para aquele centurião, aquele homem da lei, ele fala assim: bem-aventurado és tu, porque nem em Israel, nem na terra onde eu nasci, eu contemplei uma fé tão grande quanto a tua, em nome do Senhor Jesus. Só que agora eu contemplo que o centurião, ele não entende muito bem o que Jesus estava falando, porque ele não entendia, ele não sabia quem era Deus. Aquele centurião era um homem pagão, ele adorava deuses de Baal, em nome do Senhor Jesus. Mas ainda assim, eu creio que algo cresceu no coração daquele homem, algo grande cresceu sobre o coração dele, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando Jesus conversava com aquele homem, naqueles poucos segundos, eu creio que o coração daquele homem começava a palpitar de forma diferente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai fiel, Jesus fez maravilhoso. Então agora eu contemplo que aquele homem, as palavras do Senhor estavam sobre a vida dele, e o coração dele começava a palpitar, e ele queria sentir a presença do Senhor, porque a presença do Senhor estava começando a entrar na vida dele, estava começando a fazer algo sobre a vida daquele homem, e ele não estava conseguindo entender, mas em nome de Jesus, aquilo que estava acontecendo com ele era o quê? Era porque o Espírito Santo de Deus estava falando ao coração dele, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque no meio daquela multidão, ele abriu o seu coração e ele aceitou que ele era um homem pecador e que na casa dele havia pecado.